Congratulations on the win. How are you feeling? Parabéns pela vitória. Como é que tá sentindo? Muito bem. Thank you. E estou muito bem. Thank you. I And figured that out. very, very good. Feeling very good. You seemed really emotional after the win. I couldn't hear your post-fight speech, so I don't know if you revealed, but it seemed like there was a lot more emotion there than normal. Was there something going on that you were more emotional about this time? Você pareceu muito emocionada no final da luta, na hora da entrevista. Acho que estava no mudo aqui, então ela não conseguiu escutar o que você falou. Você poderia dizer pra gente o que foi que causou essa emoção? Um mês antes da luta eu quebrei meu pé. Então eu estava com medo de sair da luta e eu fiquei, depois da minha última luta, eu me dediquei 100% a ficar aqui, a treinos, camp, e faltando um mês, quase que tudo isso desmoronou. Quase que eu tive que sair da luta. Mas depois que fiz o raio-x e tudo, falando com os fisioterapeutas, o médico falou se eu tomasse muito cuidado e fizesse o tratamento tudo certinho, ele me liberava para lutar e foi o que aconteceu. E mesmo com tudo isso, eu consegui sair com a vitória hoje. So about a month ago, I actually broke my foot, pé direito, só para ouvir de você, my right foot. We didn't know if we were going to be pulled through for the fight. I dedicated myself to actually staying here in Las Vegas and doing my camp here, and all of a sudden everything came crashing down. But they got some X-rays, and the doctor said, if you take care of yourself and if you really watch yourself cautiously, you can actually do a camp and you can be able to get through the fight. So I was able to actually pull through. I was able to fight, get the win, and that's the reason why I felt like that. Wow, that's a lot. So your foot is still broken, or has it healed now? Isso é bastante para lidar. O teu pé direito ainda está quebrado? Agora tá já calcificando, mas o médico falou assim que eu saísse da luta, ele ia meter a bota no meu pé e um mês parada. Depois da luta. Depois da luta. It's now healing. The bone is healing, but the doctor said after the fight, he's going to put a boot on my foot and 1 month without doing anything. How difficult was that for you mentally, going in knowing that you already had that injury? And were you worried about that the whole time, or were you able to put it out of your mind? E o quão difícil foi para você mentalmente saber que você ia lutar tendo a lesão? Você estava preocupada com isso ao longo da luta o tempo todo, ou você conseguiu tirar isso da tua cabeça? Assim que eu soube, que eu senti, né? Eu senti num treino, eu falei, quebrei meu pé. Aí os moleques, não, foi nada. Eu falei, gente, eu acho que eu quebrei meu pé. Terminei o treino dessa mesma forma e eu só tive a confirmação depois que eu fiz os exames, que eu fui lá na fisioterapia e eles me levaram para um lugar ao médico para fazer o raio-x e tudo. Nesse momento foi o momento mais difícil para mim, porque eu achava que eu poderia sair da luta. Aí eu fiquei muito triste, eu falei, Senhor, se for da sua vontade, tudo bem, eu não vou lutar, mas se for da sua vontade, eu vou fazer o máximo para que isso acontecesse. Aí no outro dia a gente voltou no médico e o médico liberou. No momento que o médico liberou, eu tive a certeza, eu falei, eu vou lutar, eu vou lutar. A minha maior preocupação, na real, era bater o peso, porque como que eu tinha que fazer treinos a mais e eu tive que parar os treinos que eu estava fazendo. Eu não podia correr, aí eu comecei a adaptar com a bike. Depois de um tempo de tratamento, os físios me liberaram para fazer a piscina, né, correr na piscina para ter menos impacto. Lá, no começo, foi a minha maior preocupação. Assim que falou assim, ó, liberou, falei, eu vou fazer o possível e o impossível, se for necessário, para eu lutar. E depois dessa parte para lá, eu tinha certeza que eu ia lutar e eu ia fazer uma boa luta. Eu ia dar o meu máximo lá dentro e foi que eu consegui fazer. Eu poderia ser melhor? Talvez. Mas foi o que eu consegui fazer com tudo que eu tinha. When it happened, so when I was training and I felt it and I actually put a kick through and I felt the pain, I thought, well, I broke it. Well, pain was there and I felt it. Then we went back and doctor took a look at it and we really found out it was broken. That's through an X-ray. So at that point, that was my biggest moment of worry, and that's when it really got to my mind because I thought, well, am I going to have to pull out of this fight? So that was the most worrisome moment of the whole process. Then when the doctor actually looked at the X-rays and said, well, this is how it goes, this is how you heal, you are going to be able to fight if you take care of it, less worry at that point because my worry actually was actually to make weight because you're doing weight cuts and I was already working harder to cut weight
and having extra sessions to get to the weight cut. So what do, right? So I couldn't run, I couldn't do anything. At one point, we started to adapt and started introducing the bike there. Then when they saw some exams, they cleared it, and they said, well, now you can actually introduce running in the pool to cut your weight. And I said, listen, that's when you just go up to God and say, listen, whatever needs to be done, the possible and the impossible, I'm going to be due to be in there. And that was the worry. I think once the doctors clear me to fight, that was a different story. I just thought I'm going to pull through and I'm going to be fighting. Some big news right now is Conor McGregor pulling out of his fight due to a broken toe. Now that you've kind of gone through the same thing, it seems like maybe an even more difficult injury than what he had. What do you think of his decision? Uma notícia muito comentada esse ano foi o Conor McGregor não lutar a luta dele por conta de um dedo do pé. Você parece não só estar lesionada ainda, mas uma lesão parece que é pior do que a do Conor, porque foi um pé, realmente. Foi, né? O que você pensa hoje que você lutou, ganhou com isso, uma lesão pior, tecnicamente, do fato de ele não ter lutado por conta de um dedo? Eu não sei o que ele está sentindo, né? É difícil falar de uma pessoa que não seja eu. Eu sabia o que eu queria fazer, que eu queria era lutar. Eu fiquei, como eu disse, 6 meses aqui, longe da minha família, eu e meu marido, só trabalhando para esse momento. Era a minha oportunidade. Ele tem as prioridades dele, e se ele não se sente, né, não se sente apto a lutar, é uma decisão dele, né? It's very hard for me to actually talk about, I don't know what he's feeling. And it's very hard for me to talk about a person that's not me. I knew what I needed to do when I set out to do when I came here. I was away from my family. I set myself out to actually stay here. Myself and my husband, we away from our families. And I knew what I needed to do, and that was to fight. He's in a different moment of his career, a different moment of his life, and he has other priorities. And I don't know what he's feeling, so that's up to him. Can you talk to me a little bit about your opponent? What did you think of her in there? Pode falar pouquinho da tua oponente? O que você achou dela, estando na luta? Eu sabia que ela, no final, é melhor que até no começo. Ela é muito forte, ela é uma lutadora da categoria de cima. E desceu para lutar na minha categoria, né? Tem esse porém, ela foi uma das mulheres mais altas que eu já lutei. Geralmente, eu sou uma das mais altas da minha categoria. E ela é mais alta ainda. E é uma oponente dura, experiente. Ela já lutou contra as melhores da categoria do 61. E hoje eu tive a oportunidade de lutar com ela e, graças a Deus, saí vitoriosa. I knew she was a girl that gets better as the fight progresses and towards the end. Someone that's heavier than me that came down one weight division to fight me. She's experienced. She actually has fought some of the best in another weight division, and I knew that. Obviously, she's taller, the tallest opponent I've ever had. So one of the tallest girls I've ever fought against. So that's why I fell from her. Like there's a lot to it. Now we know that you have the foot issue. How quick do you think you'll be able to turn around and fight again? E agora com a questão do pé, quão rápido que você acha que vai poder voltar a lutar? Eu vou ter que respeitar as decisões dos médicos, né? Tanto que essa foi uma fratura por estresse, porque já estava machucado e eu fui até quebrar de verdade. Então, eu vou esperar para ver o que os fisioterapeutas e os médicos me falam de tempo. Provavelmente, pelo menos um mês, eu vou ter que dar uma segurada no meu pé. Aí depois, assim que eles falarem que eu estou pronta, eu volto. I'm going to actually listen to the doctors. They already, this was determined to be a stress fracture. So I think it was kind of half broken, and then because of the work that I put in, I ended up breaking it. And I know one thing, I'm going to have to wait for a month to not do anything. So once I rest for a month and go back into training, then I'll be ready to go. Thank you. Just one for me. I think it was maybe in the second round that you were taking her back up against the cage, and it looked like she grabbed the cage to stop the takedown. Did you notice that? And was that something that you're surprised that the ref didn't maybe call that? Só uma coisa, teve uma hora que você conseguiu, numa das giradas que você estava conseguindo fazer, você pegou ela e ela estava, parecia que ela estava segurando na grade. Você ficou surpreso com isso? Você acha que ela segurou na grade? Ficou surpresa que eles não pararam? Eu vi que o pessoal estava gritando, mas eu não vi ela segurando. Eu não vi ela segurando. Eu vi que, para mim, ela estava apoiada assim. Eu não vi que ela estava fazendo isso com a mão. Para mim, ela estava desse jeito, encostada na grade.
I heard people screaming actually, but I did not see it. I think to me, she was actually just kind of putting her knuckles against the. And that might have been the case. I know they were uproars because a lot of people were thinking that they should have gave you position, should have gave you the position back or did something along those lines. But did you feel stronger than her in there? Because it seemed like you were having a pretty easy way once you got control of her. Teve gente que já falou alguma coisa sobre dar a posição para ela de novo, para você de novo, caso interrompesse a luta. Você se sentiu mais forte do que ela, porque você estava parecendo que você estava dominando nesse sentido. Você estava fazendo o que você queria em termos de. Oh, obrigada. Well, thank you. So you didn't think that you were much Você stronger? não achou que você estava mais forte do que ela para essa luta? Pra mim, eu tava normal. Não me senti, tipo, nossa, mais forte, mas tudo que eu treinei, eu falei assim, não posso deixar ela me dominar. Foi isso que os meus professores falavam. Antes, o que acontecia? Eu ficava muito confortável de costa para grade, porque eu vim do Muay Thai. Então, eu clinchava para poder bater. Mas depois eu consegui entender no jogo do MMA, se a gente está com as costas na grade, o juiz não está vendo se a gente está clinchando ou não. A gente está de costas. E eu venho trabalhando isso para não ficar. Antes eu ficava tipo, deixa ela cansar, depois eu viro ela e eu bato. Eu fazia isso nas minhas primeiras lutas. Aí depois eu fui aprendendo, falei assim, Luana, não é só porque você está na vantagem, tipo, igual se fosse jiu-jitsu, guardeiro por baixo. A guarda é bom para quem ataca, mas no MMA, se você está lá, você está perdendo. E aí eu fui aprendendo isso durante, né, a minha trajetória e hoje eu consigo virar mais fácil, assim, de não aceitar o jogo na grade. Mas no momento eu não estava pensando se eu estava mais forte ou não, eu só estava fazendo mesmo. I didn't feel that I was stronger. I felt like I was myself. What I do feel that one thing I needed to do everything that I could for her not to dominate me and get into position. I come from Muay Thai, so for me it's very easy to. I felt comfortable with my back against the fence. So at one point, basically, I was just setting it up. You're like in Muay Thai, basically you wait, and at one point you're going to start striking. You're going to start getting into the clinch. You're going to start with some knees in there. But in MMA, it's a different thing because even like no one sees what you're doing. It doesn't matter. Like you actually have to. They pay attention to the fact that you have your back against the wall at this point. So I've had to train myself to actually get out of that situation, start spinning around, and start being more active from the other side. It's the same thing for jiu-jitsu. I mean, being on your back, it can be offensive, and you can actually work a lot of positions from down there. But in MMA, they're going to start looking. All they see is you have your back. You're on your back. So these are things that have been changing, and I've been able to get out of that comfortable position and do some more stuff. Well, that might explain, because it certainly seemed early on to the fight that you were very comfortable in the middle of the cage. I thought your striking looked really good. I thought you looked at ease. It looked like maybe you had a really good training camp when it came to the striking. Did you feel like your striking was really on point tonight? Isso mostrou no fato de que você conseguiu entrar no meio do octógono várias vezes. Você conseguiu assumir aquela posição aqui e você parecia muito confortável no meio. Parece que veio do teu treinamento. Foi isso que vocês estavam focando no treinamento? Ou seja, vocês focaram mesmo na trocação de estar no meio do octógono e dominar aquela posição? Sim, como do lance da grade e também na parte de dominar, eu venho treinando isso, como eu falei que antes eu ficava confortável saindo e tudo, mas é importante também para os árbitros, né? Você tá dominando o meio. E isso eu venho treinando, adaptando o meu jogo para não só bater e sair, mas também de dominar e fazer o adversário começar a andar para trás até a gente achar, né, o ponto certo. Yeah, that too. Same thing as trying to get off the fence, and we really worked it too to actually get movement around and try to dominate the center of the octagon. I think is the same thing. The judges start looking at you and saying, "Okay, she's dominating over there," and getting comfortable in there, finding range, finding position, and start walking your opponent down. We train that a lot. How do you celebrate the victory? Como é que você comemora agora? Chocolate, chocolate, no. Foods, potatoes. Congrats on the victory. Thank you. One minute. Eu gostaria de lutar contra a Jasmine. Jasmine, eu acabei de lutar, ela lutou semana passada, eu lutei essa semana. Eu acho que dá um tempo certinho da gente poder descansar e fazer essa luta no final do ano. Jasmine Judavich? Sim, eu quero entrar no ranking e ela está no ranking, então quero lutar com ela. I want to fight Jasmine Judavich. I saw her, she fought just now. It's just about getting both of us getting recover from the fight, and let's get this done before the end of the year. She's ranked. I want to be ranked, so why not? Good call out. There you go.